E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Neves. Vim falar um pouquinho aqui da trajetória da minha startup. Espero que estejam todos confortáveis aí para embarcar comigo aí nessa jornada. Que tem pontos muito bacanas, tem pontos bem sofridos, mas faz parte do processo de empreender, né? E E eu quero compartilhar um pouco com vocês os altos e baixos. Eu não sou daquele empreendedor de palco, né, que vai ficar falando só a parte boa. Realmente, eu compartilho muito a questão do, das dores, né, que todo empreendedor passa. É importante eu compartilhar isso com vocês, porque eu vivenciei isso. E não adianta eu ficar com firulas aqui falando é, que é que é bacana, que tudo vai ser um mar de rosas e lá na frente vocês se frustrarem, dizer, pô, o Felipe falou para eu largar tudo e empreender e não é muito por aí, tá? É uma é uma dor e ao final eu vou ler um trecho de algo que eu li hoje, inclusive, antes de estar aqui com você, de estar aqui com vocês e quero compartilhar porque é bem forte e bem legal para quem deseja iniciar nesse mundo de empreender. Então, o título da palestra é Do Fosso a Forbes. A gente não chegou a ser capa de Forbes, né? Mas eu nunca imaginei que de um Startup Weekend, de uma ideia ali de fazer a coisa acontecer, meu sócio e eu sairíamos numa reportagem da Forbes, algo que que para mim, acho que dentro do hall de indicadores que eu coloquei de trajetória, a Forbes com certeza não estava, até porque achava um pouco inalcançável chegar a esse ponto. Então vamos lá, me apresentando um pouco, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho pós-graduação na área de neuro, fui mestrando por um tempo aí, tive que desistir do mestrado para poder seguir a carreira de empresário realmente, de tocar meu negócio. Enfim, não tive como conciliar e é muito difícil conciliar. Seja uma startup, seja algo mais consolidado, uma empresa mais consolidada, mais estável, exige muito de você, exige muito do seu tempo. Então, não tem como você conciliar. Você até pode conciliar, mas com certeza alguma das pontas vai ficar meia boca. Então, eu precisei me dedicar 100% ao negócio e os frutos vieram justamente dessa colheita, dessa dedicação 100%, que a gente chama no mundo de startup full time, né? Então, eu sou CEO da Fixit. A Fixit ela é uma startup que foi acelerada pela Braskem, pela Ace Startups. Ela atualmente é residente do Hospital Israelita Albert Einstein, acho que é um hospital que dispensa apresentações. Participamos da segunda temporada do Shark Tank. Como eu sempre repito, foi bacana a participação, mas é um programa que não é voltado para startups. De certa forma, você prejudica próximas rodadas. Eu conheço startups que receberam investimento Shark Tank e não conseguiram fazer mais nenhuma captação, justamente pelo equity que é disponibilizado ali naquele momento. Fomos citados esse ano no top 100 startups para ficar de olho pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Fomos destaques, como eu já falei, que será não o foco, mas a, a, a fonética ficou legal, então Forbes, fosse Forbes combinando aí, mas Forbes, fomos destaque na Forbes, na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tanto na TV quanto na revista Exame, foi uma reportagem muito legal, inclusive um ídolo, né, o Thales Gomes saiu na mesma reportagem, assim, foram 7 startups que saíram, e na Medicina S.A., que é a revista referência hoje aí na área de medicina no país, não em termos científicos, mas em termos de negócio. E é uma startup hoje a Fixit ela está se espalhando. Quando eu preparei a palestra, éramos em 27 cidades. Eu recebi ontem o nosso relatório mensal e hoje estamos em 34 cidades no país. Agora eu vou fazer um pitch rapidamente do que é a Fixit. Não chega a ser um pitch completão, mas só para vocês entenderem, para quem não me conhece, entender um pouco do meu negócio. A Fixit é uma startup que resolve alguns problemas, né? Tanto de órteses de gesso como de tecido. Então, o que a gente resolve? Do lado do paciente, a gente resolve
os problemas dele não poder molhar a órtese, né, o gesso, que seja, imobilizador, causa mau cheiro e alergias, esquentam e ocasionam coceiras, né, algum tipo de dermatite. Eles acabam com isso não aderindo tanto ao tratamento e abandonando, né. Quando a gente vai para o lado dos profissionais e das clínicas, a gente resolve o problema de retrabalho, de adesão do paciente ao tratamento, de gastos com limpeza, né, da sala que melou, ficou suja de gesso, e problemas com descarte. Por quê? Eles precisam pagar para descartar aquele material, principalmente do gesso. Então, a grosso modo, a Fixit ela quer ser uma solução que dê liberdade e conforto para o paciente. Por quê? Essa solução ela pode molhar porque é feita de plástico, ela é leve, pesa cerca de 60 gramas, ela é arejada porque vocês observaram no desenho que ela tem ventilação, tem orifícios para justamente ventilar, não causa nenhum tipo de alergia porque é biocompatível, é feito de materiais e substratos biodegradáveis e elas são esteticamente agradáveis. Tudo isso, esse conjunto faz o paciente aderir ao tratamento. Então, vocês estão vendo aí um modelo de órtese de punho, a gente chama ela de punho fix. Então, nós utilizamos a manufatura da impressão 3D para materializar as soluções. Nós substituímos as talas de gesso, de tecido e termoplásticos importados. O que a gente quer fazer é democratizar o acesso a esses pacientes, né? Hoje, no nosso país, quando se fala em inovação, vem agregado a algo inacessível, algo caro, e a gente corre meio que na contramão desse processo aí. Então, aqui são algumas soluções, eu não vou ficar falando todas aqui, mas são soluções que servem para pacientes ortopédicos, pacientes neurológicos, né? Hoje a gente tem um rol aí de solução para membro inferior também, nessa época que eu preparei, a gente só tinha uma. Então, eu destaco aqui a questão desse plástico ele ser originado do bagaço, do resto da cana-de-açúcar, beterraba e milho. Então, se eu colocar essa órtese, um exemplo, numa composteira, que é um ambiente onde favorece a questão da biodegradabilidade, essa solução ela se biodegrada em até 45 dias, ela deixa de existir, ela vira adubo. E no terreno normal, enterrada, ela vira adubo em até 1 ano. Aqui, como falei, quando eu preparei, estávamos em 27 unidades, então ampliaram aí algumas cidades aí do país e vem crescendo ainda mais, tá? Setembro que nos aguarde. E, enfim, atualmente estamos espalhados até fora do país, está em Portugal, Moçambique, vocês podem ver, a gente já fechou o Paraguai, está fechando o sul da Flórida, então tem na Venezuela também, então estamos crescendo aos poucos aí. Ainda não é o momento de escalar, né? E o que a gente quer ser como negócio? O maior provedor de soluções 3D na área da saúde. Na verdade, quando eu coloco das Américas, hoje, atualmente, nós somos já, porém a gente quer ser o maior provedor de soluções de saúde, de soluções 3D na saúde no mundo, tá? Então, soluções inovadoras, sustentáveis e acessíveis, isso é nosso lema. Disrupção no mercado de saúde. A gente descentralizou toda a produção e logística, colocando em todas essas cidades aqui, existem impressoras 3D. Então, a gente descentraliza, isso é uma parte da inovação também da Fixit. E aí, começando a nossa trajetória, tudo começou. Nossa trajetória, quando eu falo de Fixit, eu me incluo 100% nisso, porque não foi com a Fixit que eu comecei a virar a chave. Foi um pouco antes, 1 ano antes. Num evento chamado Startup Weekend. Esse daí foi em Campina Grande. Até hoje eu tenho contato com o Vitor, que é o da outra ponta extrema aí minha. Ele está na ponta, vocês que estão assistindo aí, ele está na ponta esquerda e eu estou aqui na ponta direita. Então é o único que eu tenho contato ainda. Então, era o time aí de uma startup, enfim, não foi para frente, mas não é esse o objetivo do Startup Weekend. O objetivo do Startup Weekend é realmente a virada de chave. E isso aconteceu muito. Isso aí foi em Campina Grande. E até a jornada para chegar nesse dia aí foi espetacular, porque eu fui às cegas, não sabia nem onde ia dormir. Fiz amizade lá com o pessoal de Angicos, Rio Grande do Norte, e eles me alojaram numa casa que eles estavam lá, que era de um professor. E eu fui de última hora por orientação do Sebrae, porque eu perturbava muito. Na época eu morava em Mossoró, perturbava muito o Arthur. E Arthur falou, cara, o Arthur
por orientação do Carlos Unsoster, que é do Sebrae aqui de Natal. Ele falou, cara, o Carlos me falou que vai ter um evento, Startup Weekend em Campina Grande. E aí eu fui com a cara e a coragem, e aí tudo começou a acontecer. Depois desse evento, eu organizei um Startup Weekend em Mossoró, e participei um em Natal, 2 no caso em Natal, mas o segundo que eu participei em Natal foi onde realmente surgiu a Fixit. Então, um pouco da linha do tempo, eu vou falar depois mais desse Startup Weekend. Tudo começou ali no Startup Weekend de 2015, e aí essa é a trajetória que eu acabei falando um pouquinho, mas vamos detalhar ela um pouco mais no decorrer da palestra. Até hoje, estamos ali residentes no Albert Einstein. As primeiras jornadas, né? Então, aí eu circulei em branco. Nesse evento específico, estavam aí os fundadores da Fixit. Falta o Rodolfo, que não estava na foto, mas aí são os fundadores da Fixit. Desses fundadores, só no caso eu, que estou aqui em preto, e o Ebert, que está em vermelho, mostrando aí a órtese, assim, com o braço direito dele. O Ícaro hoje trabalha com telecomunicações, que é a formação dele, engenheiro, trabalha em Manaus. O Carlos está em Portugal, né? Então foram fundadores que não continuaram no processo, isso é muito natural. E aí eu tenho vários rostinhos conhecidos aí, talvez de quem for do ecossistema aqui de Natal, e eu circulei 2 figuras aí. Um é o Diogo, que até hoje, enfim, virou uma amizade muito bacana. Nessa época ele era o mentor do Startup Weekend, e foi um cara que colaborou muito, me espelho muito na trajetória da startup que ele criou, a FindMe. E hoje ele não está mais à frente da FindMe, hoje é o Gabriel. Quase que eu falava o Gabigol, mas falei aí só para vocês entenderem que ele tem um apelido na pelada. E aí o Diogão, até hoje tem o contato, nós temos um grupo de founders que compartilham os problemas entre si, bem legal. E tem o outro aqui da ponta, o Luiz, que hoje é o head da Overdrives, que é um programa de aceleração em Recife. E é um cara que até hoje a gente tem contato, compartilha muita coisa. E, enfim, ele viu esse neném nascer e proliferar e ganhar outros horizontes aí. Então, aí foi onde tudo aconteceu, no Startup Weekend de 2015 em Natal. E aí foi nosso primeiro escritório. Participamos da incubação do ITNC, que é do IFRN, Natal Central, no caso, porque existem outras incubadoras de outros IFs dentro do Rio Grande do Norte. E aí foi nosso primeiro escritório. Aí meu sócio, tirando a selfie aí, nossa primeira mesinha ali, com computador, a esposa do meu sócio lá de fundo, a impressora também lá de fundo, que até hoje ela existe, a gente chama ela de Highlander, o apelido dela. Ela está aí sobrevivente, uma das melhores impressoras que a gente tem, foi a primeira que a gente teve. E nós participamos do processo de incubação, ficamos 9 meses incubados. Eu falo muito disso, que o processo de incubação não é algo eterno, não é algo que deve demorar mais do que um ano, tá? Até porque você tem que fazer algo para sair dali. A incubação ela vai te ajudar em vários processos. Em vários processos. Ela vai maturar, vai deixar vocês fortes para sair para o mercado, sair da cidade, o que for. Mas vocês precisam sair. Vocês precisam ter esse objetivo. Entrou na incubação, já coloca indicadores que vão deixar vocês confortáveis para sair. Incubação 2, 3, 4 anos tem uma coisa errada. Você não pode fazer incubação de prédio comercial. Então, eu defendo muito isso daí. E não criticando a incubação, muito pelo contrário, a incubação é excepcional. Mas é criticando, talvez, a lentidão de alguns empreendedores e não sair da incubação. E eu não consigo entender o motivo, o porquê não sair. De ficar dependente daquela incubação. Até porque o programa ele acaba se repetindo às vezes. E aí você fica com excesso de informações e fica só usando a estrutura, podendo dar lugar a alguém que realmente esteja precisando e esteja no início ali de toda a operação. Então, se você está ganhando dinheiro, se você já está tem gente que já está faturando aí muito, está no ponto de equilíbrio e está incubado. Cara, vão ganhar novos áreas, isso passa até mais credibilidade para o cliente de vocês, quando vocês recebem um cliente em um ambiente que não é incubação, que tem cliente que não vai entender essa parte do processo. Aqui foi uma batalha de startups que teve em Recife, também de última hora, eu e meus sócios fomos. Aí tem uma figura conhecida aí de quem é do Rio Grande do Norte, tem o Vitor aí da Surf Mappers, uma startup que eu admiro muito. Isso foi uma batalha daquele portal administradores.com.
E aí, surpreendentemente, fomos os vitoriosos aí dessa batalha. E aí eu conto uma curiosidade, que 2016 foi um ano de vamos participar de evento, vamos. É muito legal ganhar evento, é muito legal isso aí em reportagem de A, B ou C, mas isso não prova nada, tá? Até porque o meu cabelo estava gigantesco aí, ó, sem dinheiro para cortar. Porque essa competição não paga conta, não paga nada. Então, mas é legal, é sexy, né? Enche um pouco, ali, alimenta um pouco o seu ego, mas não é esse o caminho que a gente deve tomar como startupeiro, vamos colocar dessa forma, como empreendedor. É bacana, mas fuja disso depois de um tempo. Vá buscar realmente validações, vá buscar realmente clientes, vá buscar realmente se estruturar como negócio para poder fazer a coisa acontecer. Aqui foi um programa de aceleração do Inovativo Brasil, participamos. É um programa ok, é muita gente, é muita startup, é muito tumultuado e você tem que talvez se esforçar muito para tirar algum substrato dele. É um programa muito interessante para dar o primeiro estalo, mas é muito superficial no quesito aprendizado, validação e etc. É muito superficial, mas é um programa bacana de incentivo do Sebrae junto com o governo federal, que dá talvez o primeiro estalo, o primeiro clique ali para vocês buscar se aprofundar em outros programas de aceleração. Então, se você consegue participar de um programa inovativo e completar esse programa, você está muito apto a participar de outros programas aí de aceleração que tenha caráter presencial, que tenha caráter de talvez investimentos, que tenha caráter de mentorias ali mais pegada, com mais indicadores, com mais acompanhamento. Então, inovativa, como eu falei, é algo superficial, mas abre algumas portas. Você consegue realmente dar o primeiro estalo, assim como o Startup Weekend deu lá no início. E aí foi eu fazendo um depoimento aí na Campus Party em 2017, que foi justamente quando a gente lançou. Mas falando ainda um pouco de aceleração, aqui é o programa da programa excepcional, onde aí tem o Thiago, que é um investidor do Bossa Nova aqui. Tá aqui ele, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui movimentando, mas o Thiago está segurando a plaquinha do Braskem Labs. Tem o LG da Ace aqui, poxa, tem pessoas aqui. É aquele negócio, ser o mais burrinho da roda. Eu me sentia nas nuvens, no meio dessa galera excepcional. Tem um cara aí que fabricou, foi o criador da mola maluca, né? Aquela brincadeirazinha que muita gente da minha geração brincou. Tem o pessoal dos vasos raiz, quem faz compra na Leroy e gosta de planta, sabe dos vasos raiz, o que eu tô dizendo. Cara, tem gente aí que trabalhou na Copa, que a empresa prestou serviço na Copa, tem gente, só fenômenos aí, só fenômenos. E aí era bacana que ser o patinho feio, ser o mais burrinho da roda, elevou a gente, deu uma curva de aprendizado absurda. Então é uma dica que eu dou. Busquem programas onde vocês consigam aprender, sair do ponto A para um ponto B e não ficar nesse ponto A, no ponto A, no ponto A, no ponto A, como é muita gente que eu conheço e não consegue dar o start e ligar essa chave e ignição aí para poder voar. Então, foi muito bacana essa experiência, foi uma experiência aí de 5 meses e foi surpreendente, era presencial em São Paulo. Aqui foi falando de Shark Tank, né? Aqui foi o programa, até a Cris aí botou, investimento nosso já assinado, para vocês entenderem que é tanto um reality que nem foi assinado esse investimento, né? E ela já colocou no story dela, que já foi assinado, enfim. Ela tá aí até numa reunião com a gente aqui na figura ao meio aqui. Foi uma reunião realmente para entender se realmente, porque ela teve interesse, não mostrou isso no programa, fizeram uma montagem lá, mas ela teve interesse durante o programa e a gente foi tentar refinar, entender um pouco da intenção e ia matar nossa startup. Com certeza não estaria falando isso aqui com vocês, não estaria dando essa palestra, porque nós morreríamos em termos de negócio se tivéssemos aceitado o investimento da forma que os tubarões gostam de fazer.
E aí a reunião, essa última foto, a reunião com o Dr. Cohen, ela abriu essa porta e foi uma porta muito, muito valiosa para a gente. E acho que se fosse falar a parte boa desse processo foi o aprendizado da convivência com a Cris por um tempo, que foi excepcional. Ela é muito prática, ela é muito número, ela é muito fechar a conta, ela é muito. E aí, vamos ver qual é a margem de contribuição, se faz sentido, o EBITDA, se faz sentido. E aí, e as conexões que ela nos abriu também com o Dr. Cohen. Então não ficou mágoa, vocês não fecharam comigo, não existe isso no mundo dos negócios, negócio é negócio. Então, até hoje eu compartilho com ela algumas vitórias nossas e ela tá ali sempre por perto, de alguma forma, acompanhando. E aí foi o lançamento da Fixit depois de 2 anos. Por que demorou tanto para lançar, Felipe? Vocês ficaram parados 2 anos? Não. A gente ficou em processo de validação. A gente, em bastidor, a gente meio que ia em busca, tanto de pacientes quanto de profissionais, para poder melhorar a nossa solução. Quando a gente fala lançamento, é lançamento de vender, ganhar dinheiro. Mas antes disso, poxa, a gente entregava na mão de pacientes, entregava na mão de profissionais para ver a sensação e os feedbacks que a gente poderia melhorar dentro da solução. E aí vocês veem uma solução na mão até do Vini Machado, um mentor absurdo para a gente, fora da curva. Essa solução que está no punho dele aí é totalmente diferente da versão 3.0. E foi justamente esse pulo aí, esse salto que a gente deu, que nos fez realmente evoluir bastante como negócio. Então aí tem uma impressora que nosso parceiro forneceu na época, nós vendemos tudo. Não sobrou nenhuma órtese para contar a história aí desse lançamento. Mas aí foi nosso primeiro stand, me sinto orgulhoso aí que foi nosso primeiro stand aí, no evento que é mundialmente conhecido, não sei, mas nacionalmente conhecido, a Campus Party, o Francesco aí, e aí foi um stand chamado Startup e Makers. Então a Fixit fez parte e é algo de muito orgulho, tanto para mim quanto para o meu sócio, porque foi um divisor de águas também, foi em São Paulo essa Campus Party aí. Aí, programa de aceleração da ACE, foi 1 ano de programa aí, foram 10 meses, mas a gente conta como 1 ano. E aí foi nosso primeiro investimento, recebemos 150 mil da ACE. Hoje a ACE ela é só um fundo de investimento, ela não é mais um programa de aceleração. E lá aprendi muito com o Mike, até sonhei com o Mike desse dia, de ontem para hoje, que era fora da curva, era o dono daquela marca de preservativo, Blowtex, e com a venda da Blowtex ele conseguiu montar um fundo de investimento, enfim, tiveram outras coisas, que aí depois vocês um dia tiverem a oportunidade e escutem a história do Mike. E aí com o Pedro também, eu nunca vou aprender o sobrenome dele, mas o Pedro, o CEO da ACE, enfim, o Arthur, o Sullivan, a LG, cara, o José, que faz parte do nosso conselho hoje, junto com o Mike. Então, Felipe, antes da ACE, Felipe depois da ACE, como empreendedor, é outro cara, é outra visão, é outro poder de resiliência, é outro poder de paciência. Então, foi um processo doloroso, um processo prazeroso ao mesmo tempo, e eu garanto que se vocês passarem por qualquer hoje programa de aceleração, seja tem Overdrives aqui em Recife, né, próximo aqui, tem o programa da Darwin, enfim, eu não conheço mais tanto, porque eu não venho pesquisando isso, mas, poxa, tem programas muito legais que vocês realmente conseguem sair de um ponto A para um ponto B e não ficar em círculos, como a gente consegue, às vezes, não saindo do lugar onde está. E aí, o que pouca gente mostra nesse mundo de empreendedorismo é a nossa primeira... uma das primeiras moradias, não foi a primeira. Infelizmente, eu não sei, por algum motivo, eu não tenho fotos. Eu devo até ter, procurando aqui, mas eu não achei de forma fácil fotos do nosso primeiro mês em São Paulo, que foi num hostel, lá em Vila Nova Conceição. Me lembro como se fosse hoje, a gente chegou em São Paulo às 9 da noite sem saber onde ia ficar. Não tinha canto para ficar. E não tinha muita grana para isso. E aí a gente foi para um hostel, ficamos 1 mês lá nesse hostel. Foi muito bom no início, mas depois ficou suportável morar no hostel. Mas é isso aí, fez parte do nosso crescimento.
E aí depois a gente foi para um apartamento, dividi um quarto com o Herbert aí, onde nossas camas eram colchões infláveis, e esses colchões furavam muito, porque nós usávamos realmente, não como quebra-galho, mas sim como cama principal, e ficou por um bom tempo aí usando. Hoje nós temos lesões musculares em detrimento a colchões infláveis aí, quando furava, aí pegava no chão e a gente continuava a dormir. E aí hoje tem uma lesão em quadril, ele também, justamente por causa dessa época aí. Mas é isso, faz parte, não tem outra receitinha. Se você for colocar os empreendedores que vocês conheçam aí, que não como eu, que estou no início, talvez, de uma jornada aí, mas empreendedores que já são consolidados, que são milionários, enfim. Se vocês forem pegar a história dos caras, é muito isso daí, é muito sofrimento no início, é muito sacrifício no início. Aqui, do lado esquerdo de vocês aí, foi quando eu morei um tempo no prédio da Ace Startups. Essa aí era a minha cama, eu fazia minha cama, um sofá que tinha lá, eu fazia minha cama. Era confortável, era bom, dormia bem aí, não vou reclamar não. Mas eu tinha que acordar muito cedo porque o pessoal da limpeza chegava muito cedo. E eu morei aí durante quase um mês. E aí depois a gente foi para um apartamento, cada um tinha seu quarto, mas tinha lá alguns móveis projetados, mas eu não tinha dinheiro para comprar um colchão. Mas eu tinha dinheiro para comprar uma boia. E aí eu comprei uma boia e dormi nessa boia por um bom tempo. Então essa foi minha cama durante uma boa jornada aí da minha vida. A gente já estava melhorando um pouquinho, mas não dava para melhorar tudo 100%. Então aí já era barato até aluguel, mas enfim, não tinha dinheiro para comprar colchão, não folgava. Aí, pô, Felipe, não sobrava nada. Isso. Minha jornada não foi fácil, porque eu comecei essa jornada com 3 filhas já. Né? Eu tenho 3 filhas e essas dores aí eu precisava sentir, porque eu precisava sustentar minhas filhas, eu preferia mandar, né, o sustento delas, ao invés de melhorar a minha situação, porque foi uma escolha minha e por mais que a gente pense como empreendedor que é um sacrifício só nosso, nossa família paga por esse sacrifício também. Então, eu preferi amenizar o que elas estavam passando, mandando dinheiro para, enfim, manter a alimentação, manter um aluguel, e eu sofrer sozinho, embora elas sofressem também, mas eu preferia a parte maior do sofrimento ser comigo. Então foi isso daí. Aí esquentando pizza na cafeteirazinha, isso aí acho que era no hotel que a gente tava, e aí não tinha dinheiro para almoço, aí esquentou a pizza do dia anterior, e aí foi isso, bacana, a gente riu muito, a gente ri muito. E aí foi melhorando, compramos um colchão, ao invés de ser colchão inflável, já era um colchão. Até hoje acho que meu sócio tem esse colchão na casa dele. Não, a gente doou esse colchão, acho que a gente doou esse colchão. Eu me lembro agora que a gente doou. Vamos lá. Mas nem tudo é ruim. Tá? Falei só a parte ruim rapidamente. Tem muitas outras coisas assim. Muito choro, muita vontade de desistir, muita conta, muito cobrador, muita gente ruim no meio do caminho. E muita gente não acredita em você, é fato isso. Não achem que é bullshit, mas às vezes as pessoas mais próximas são as que menos acreditam em você. Então, faz parte do processo. Você precisa não provar nada para ninguém, mas você precisa seguir o fluxo e provar para si mesmo que todo mundo estava errado. E aí, grandes acontecimentos. Então, eu tive a oportunidade de visitar alguns países, levar Fixit para alguns países, de palestrar em eventos absurdos de importantes no eixo nacional sobre saúde, né? E falar da Fixit nesse evento. Então, embora eu conheça esses países e outras cidades, enfim, no Brasil, conheço muita cidade hoje. Hoje, acho que só região norte que eu não conheço. Acho que região norte, eu tenho só fui em uma capital na região norte, mas enfim, o resto das capitais e outras cidades maiores já fui quase todas, justamente propaganda fixa. A desvantagem que é a trabalho, vamos botar entre aspas desvantagem, você não tem tempo de turistar, mas eu tenho muito prazer em viajar e levar fixa, seja para onde for. Se torna prazeroso, mesmo que a trabalho. Eu estou indo, exemplo, para um paraíso, para Balneário Camboriú.
a trabalho. Não vou aproveitar as belezas, talvez olhar um pouquinho das belezas ali, mas não vou aproveitar como turista em Balneário Camboriú. Mas é isso, faz parte. Deixa para descansar e turistar quando fizer o exit, né? Quando a gente vender a Fixit aí um dia para uma grande empresa multinacional que seja, e aí depois de um tempo, não é quando vende, depois de um tempo que você vai ficar dentro do negócio ainda uns 5 anos, aí sim você aproveita para turistar e viver a vida. E até agora é ralação, não tem isso de ficar tomando Xandão, não. É só se os clientes quiserem pagar o Xandão, mas do meu bolso difícil sair. Aí alguns pacientes ilustres aí, tivemos a Irina do Shark Tank, o Davi Braga, o filho do João Kepler aí. Nessa época ainda dava para chamar ele de Davizinho, mas hoje é o Davizão, é um homem já, empreendedor nato. E aí o Thales, do Masterchef também, na extrema-direita, e tem o Silvio aí, no meio. O Silvio não é uma pessoa famosa, mas ele é um cara que repercutiu de uma forma absurda as redes sociais, porque ele botou aí, ó, alô, Zifixit, como eu faço para lavar a louça desse jeito? Me ajuda aí. O cara fez umas hashtags e marcava a gente em, em nas postagens que eu ficava. Ele foi para Foz do Iguaçu com gesso, ele estava querendo lavar a louça, ele fez uma postagem indo tomar banho. E aí foi um cara muito, muito bacana. Surgiu uma nova solução com, com ele. E foi muito bacana a, a chegada dele no negócio, assim, porque realmente a gente viu o quanto a gente é importante para as pessoas, né? Aqui são as evoluções dos estandes nos eventos. Aqui, no início do degrau, a Campus Party, foi nosso primeiro evento como stand. Depois foi um congresso em Minas Gerais, de medicina e ortopedia. Aí, esses dois últimos aí é um evento chamado Feira Hospitalar, que acontece em São Paulo, a maior feira da América Latina. E aí é a evolução do stand de um ano e do ano depois. E é uma feira que também foi um divisor de águas, onde nós tínhamos relações com pessoas que nunca imaginávamos ter. Aqui são os multiplicadores, e aí quando você, entre aspas, perde o controle de quem está falando da sua solução. Então, hoje, eu tenho, no Brasil e fora dele, pessoas que falam da Fixit, treinam, propagam as soluções dentro de todo esse contexto, né? Então, isso é muito enriquecedor. Tem um local que eu nunca pisei, mas a minha solução já chegou lá, né? Então, é muito compensador, né? É muito bacana que esse processo aconteça e é isso que nos move como empreendedor, né? Quando a nossa solução começa a impactar outras pessoas, quando a nossa solução realmente começa a fazer sentido nesse mundo. E é isso que eu falava sempre para minha mãe, que não queria passar despercebido aqui nessa ogiva, nessa terra, e insignificante dentro do universo, né? Mas eu não queria passar despercebido para a humanidade. E aí, através da Fixit, ela sendo muito maior do que eu, do que meu sócio, mas é com ela que eu quero impactar o máximo de pessoas possíveis. Aí a primeira unidade da Fixit foi em Alphaville, São Paulo. Aí a Fixit tomando forma. Hoje temos uma loja em Balneário Camboriú. Quando eu falo temos, nosso modelo de negócio é de micro franquia. Então, pessoas adquirem a licença para poder produzir as soluções da Fixit e vender localmente. Então, como eu falei, em mais de 34 cidades hoje, contando no Brasil e fora dele. Então, isso é muito gratificante para a gente, absurdamente gratificante. Aqui foi o segundo investimento, aí foi talvez começando a ficar bom. Quando eu digo ficar bom, é começando a tirar pro labore, né, de verdade, assim, de forma consistente. Embora o sofrimento, ele não... As dores no estômago, a calvície do meu sócio, principalmente, né? E as minhas rugas, tudo isso vem acompanhado também de algumas coisas bacanas. Mas isso não para, não adianta eu falar, poxa,
Eu, quando ficar no naipe de Caíto Maia, vou ficar tranquilo. Não, o cara deve pirar, velho. O cara deve pirar, porque, por exemplo, a Chili Beans está em várias cidades do mundo. O cara produz na China, produz no Brasil. O cara deve ser loucura. Tem milhões e milhões de funcionários aí, milhares, na verdade, de funcionários. Então, não existe uma vida confortável como empreendedor, tá? Então, porém, é gratificante, como eu disse, repito, quando você impacta as pessoas. Aí foi o nosso investimento que a gente recebeu aí de 800 mil, saiu no portal da Lávica, que é um portal absurdamente renomado aí, de investimentos na América Latina. Então foi bacana esse momento aí, porque a gente conseguiu montar um time, conseguiu montar uma sede e por aí vai. Aí foi a gente saindo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, aí você tá o Ebert aí falando com a repórter. Engraçado que nesse dia a gente falou muito, tanto eu quanto ele. Só que quando eu fui, para você ver como é startup, quando eu fui falar e explicar o modelo de negócio e quanto era financeiramente para a pessoa se tornar um micro franqueado da Fixit. E quando a reportagem foi passar, já não eram os mesmos valores, porque a gente melhorou, deu uma refinada, melhorou a estrutura e aumentou um pouco esse valor. E aí eu tive que ligar para lá para cortar toda a minha parte que eu falei. Meu sonho era ser em pequenas empresas. E aí tive que cortar tudo e deixar só um ponto que não comprometesse isso daí. Aí eles fizeram até em forma de narração, né? O valor da franquia é tanto, o valor de... Porque tinha alterado os valores. E aí, se a gente lançasse com o valor antigo, a gente já tinha vendido com o valor novo, iria nos prejudicar, porque, enfim, é um canal que dá muita visibilidade. Mas, enfim, depois durante a pandemia, eu fiz uma entrevista exclusiva com ela e foi bacana. Talvez compensou um pouco aí a frustração de não ter saído no Pequenas Empresas, muito como eu imaginava que iria sair. Mas foi um marco também. Isso eu tinha descrito nos meus indicadores. Falei, poxa, como negócio, eu quero sair no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E a gente foi buscar, e a gente conseguiu sair. E aí na Exame, essa reportagem aí foi muito bacana para a gente também. Nos trouxe alguns frutos e foi muito gratificante o impacto que isso deu dentro do negócio. Nós estávamos já dentro do Albert Einstein, nós já tínhamos clientes. Foi legal toda a fotografia, foi excepcional o fotógrafo lá, o cara tinha uma visão de mundo assim bem legal. E foi um trampo muito legal de se fazer. E também nunca imaginei sair numa revista como essa. E para você ver, eu não consegui pegar essa revista. Vou ter que fazer uma solicitação a Exame. Quem tiver essa revista aí, quiser me presentear e mandar via Correios, eu faço uma mentoria aí para vocês. Mas eu não tive a oportunidade de pegar, vi só a parte online da revista. Recebi fotos, mas eu fiz só a parte online. Então, infelizmente, eu não consegui pegar a revista. Quando eu fui buscar, já tinha saído das bancas. Já. Na Isto é Dinheiro, para consertar pessoas sem prejudicar o planeta. Foi bem legal o título. Quando a gente fala não prejudicar o planeta, é porque realmente somos os únicos desse ramo e realmente bate o martelo e não quer trazer uma solução que prejudique o planeta. Então, por isso que a gente insiste, mesmo que evoluindo o polímero, mesmo que evoluindo todas as soluções, em utilizar uma base de matéria-prima sustentável e biodegradável. E aí, finalmente, na Forbes, a Gabriela foi a repórter nesse dia, e isso realmente aí papai e mamãe ficaram orgulhosos, vamos dizer assim. Poxa, meu filho saiu na Forbes. É como eu falei, minha gente, eu nunca imaginava chegar a esse ponto. Alimenta ego, alimenta. É legal como pessoa e como empreendedor, como empresa, mas como eu falei lá atrás, na época dos eventos, né? Não alimenta, não paga conta, não quer dizer tanta coisa assim. Embora que para chegar a sair numa reportagem como essa, você já tenha feito muita coisa
para poder chamar a atenção de uma revista, do que for, para poder você sair. Porém, não se prendam a isso como referência de sucesso, como também não se prenda a participar do Shark Tank como referência de sucesso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, são coisas que acontecem de forma fluida, de forma natural, se você estiver andando. Então, participei do Shark Tank, pronto, ufa. Dei um checkpoint lá. Cara, a gente, quando foi participar do Shark Tank, a gente foi convidado, e eu nem acreditei quando eu vi o e-mail, pensando que era trote, algum vírus, alguma coisa, um spam. Eu nem acreditei, a pessoa precisou ligar pra gente, para falar, não, vocês foram convidados, porque vocês foram um destaque na Campus Party, eu me lembro na época. E aí, enfim, hoje são inscrições que fazem, mas na época eu não acreditei, e eu não fui buscar, a gente não estava no nosso roadmap, nós buscávamos realmente aceleração, algo que realmente nos fosse deslocar de um ponto A para um ponto B. Tá? Então entendam isso. Alimentem muito menos o ego, porque isso vai acontecer naturalmente. As pessoas vão alimentar as revistas, as reportagens, e deixe fluir. Não precisa impedir isso. Mas busquem realmente validação, busquem realmente fazer as coisas acontecerem. E aí, isso aí são fotos que a gente recebe. E imagine aí, eu infelizmente, muita gente já teve essa sorte, mas eu ainda não tive, como fundador, né? De cruzar com alguém na rua usando a Fixit. Não chegou a esse ponto ainda, mas muita gente me manda foto. Olha aí, encaixei, olha aí que eu vi, olha quem eu vi. Até mesmo quando a gente botou na sanca do metrô, um exemplo lá de São Paulo, uma propaganda da Fixit, eu não tive a sorte de ver. Muita gente me mandava e eu ficava, às vezes, pegando o metrô errado para ver se eu visualizava a minha propaganda e eu não consegui ver. Mas ainda tenho essa... Acho que eu vou me emocionar quando eu, pela primeira vez, visualizar alguém usando o Fixit no meio da rua. Vou só tirar uma foto sem dizer nada. Só para depois eu posto, enfim. Mas aguardem isso daí, que é muito legal. Então, para a gente fechando aqui a palestra, eu dou algumas dicas. Eu tenho a rede social, acho que não está nem atualizada aqui, mas eu falo ao final. Mas eu dou sempre falo algumas dicas, falo o nu e cru de empreender. Eu não sou aquele cara que passa a mão na cabeça, então sigam-me nas redes sociais, @empreendedorraiz com 2 Es. E aí vai algumas dicas, né? Desengesse sua rotina sempre. Rotina vai cansar você, vai frustrar você. Então tem alguns pontos, uns rituais, vamos dizer, mas não tem uma rotina. Acorde mais cedo ou durma mais tarde que a maioria, claro que produzindo. Se vai acordar mais, não adianta acordar às 5 da manhã e ficar vendo rede social. Não adianta acordar às 5 da manhã e ficar deitado olhando para o teto. Não adianta acordar às 5 da manhã e ficar, sei lá, assistindo TV. Vai produzir. E também não adianta dormir tarde, 3, 4 da manhã, no Tinder. Não adianta, tem que estar produzindo, tem que estar fazendo alguma coisa. Trabalho o dobro. Quando eu digo trabalhar o dobro, esqueça horário. Esqueça horário para sair do escritório, esqueça horário para sair de frente do computador produzindo. Não existe isso, meu Deus. Não existe. Quando você está fazendo uma coisa com paixão, com tesão, horário nem existe. Então, consequentemente, você vai trabalhar o dobro do que a maioria que trabalha ali de 7 às 18, de 8 às 18, enfim, tem um horáriozinho padrão. Então, se você trabalhar o dobro, você vai estar, com certeza, produzindo o dobro, né? Estude, leia e capacite-se o triplo. Queiram sair da corrida de ratos, queiram sair do efeito manada. Façam além do que a sua rodinha de amigos faz. Se você está na rodinha de amigos onde você é o mais esperto, está na hora de você mudar a sua rodinha de amigos. Claro que existem aqueles amigos de infância, amigos de família, existem aquelas conexões, mas tentem buscar amizades onde vocês consigam crescer mais um pouco, tá? E não é para ser falso, é para realmente crescer e se entregar aquelas amizades ali. Fuja da rotina, já falei. Explorar outros horizontes. Comece sempre pequeno e consistente. Sempre contra o fluxo da manada, acabei de falar. Foque sempre no problema para depois incrementar a solução. Então, seja vamos inventar uma palavra, resolvedor de problemas. Então,
Não queira, minha solução é... Esqueça a solução. Vamos focar no problema, vamos ser apaixonados pelo problema. Buscar investimento é uma etapa do processo e não um todo. Muita gente quer começar só se tiver investimento. Esqueça, desista já daí, tá? Audácia sempre. Então, eu não consigo falar, consegue. Vá buscar que você consegue. Eu não consigo ter acesso. Dá um oi lá no Instagram, dá um oi onde for, por e-mail, mas tenha audácia para poder conseguir voos altos. E não tenha medo de sofrer. Nada vem fácil. Sofrimento faz parte do processo. Sua família será a primeira a criticar, pasmem, muito. E as pessoas mais próximas, esposa, marido, pai, mãe, que for. Crie um propósito para ser... que nosso propósito é impactar as pessoas da melhor forma possível, dando conforto, dando liberdade, né? Acessar de forma democrática as soluções. Esse é o nosso propósito, é o que nos segue, não é o dinheiro. É o propósito que faz tanto eu quanto o Herbert se dedicar. E, claro, hoje tem um time, hoje tem mais um sócio, Jameson, tem Kleber, enfim, tem Carol, tem Jaciara, tem Marisa, tem o Bruno, tem o Juan. Enfim, tem uma galera hoje que trabalha esse propósito junto com a gente. Medite sempre. É importante demais para o processo meditar. Decisões difíceis, dias estressantes, tensões musculares. Eu uso muito meditação. Tenha um time coeso e respeitador. Isso é muito importante, ter harmonia dentro do time. Acredite em algo, independente de religião, até mesmo quem é ateu, sei lá, tem alguma crença. Não é ateu a gente coloca que não acredita em Deus, né? Mas ele vai ter alguma crença aí, não sei em que, mas ele vai ter. Mas se você é católico, evangélico, né, protestante no caso, judeu, Umbanda, o que for, eu não vou, budismo, enfim, não vou conseguir falar todas as religiões, que eu até mesmo acho que eu nem conheço todas as religiões. Mas todas têm um fim, todas têm uma base, todas têm um firmamento, todas têm um sustento. Então acredite em algo, porque em algum momento desse processo você vai precisar desse algo, tá? Eu acredito muito em Deus, e meu sócio era muito relutante, eu me lembro disso. A gente até uma vez discutiu um pouco além do que necessário, quando a gente estava falando até, acho que de Bíblia, eu acho, ou de alguma coisa, ou de Deus. E hoje, meu sócio é muito apegado a Deus. Ele consegue acreditar e ver Deus dentro do que a gente vem passando e do que a gente já passou. Mas tá bom que não é uma palestra de religião aqui. Não desista no primeiro obstáculo, nem no segundo, mas vou contar um segredo, até bota aqui. Nunca deixará de ter obstáculo. O que vai mudar é a forma que você encara a maturidade e a resiliência que você encara aqueles desafios ali e, consequentemente, você vai, com o tempo, você vai ter mais facilidade e vai conseguir resolver de forma mais eficaz aquilo dali. Não vai achar tudo um bicho. No início é isso mesmo. Vai, eita, meu Deus, não tenho dinheiro para fazer esse MVP. Ai, meu Deus, eu não tenho. Depois as coisas vão fluir naturalmente. Se aproximem do Sebrae, das comunidades aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos 3 aí, Salt Valley, Potiguaras e Jerimum Valley. Me perdoe se eu esqueci alguma comunidade. Participem uma vez na vida de um Startup Weekend. Eu deixo essa dica de ouro aí para vocês. Existem as maiores startups que hoje eu administro como executivo, como CEO, né? São essas 3 belezuras aí. São minhas filhas. Da esquerda para a direita é Olivia, Lara e Yasmin. Eu me emociono muito quando falo delas, porque perdi muita coisa do crescimento delas, perdi convívio, enfim, perdi o primeiro dente caindo, o segundo, o que seja, mas perdi talvez os primeiros passos de Olivia. Mas tudo que eu faço, o que me move muito são elas, entendeu? Então, tá vindo mais um aí, saibam em primeira mão, tá vindo mais um filho, e minha vida são essas meninas aí, e é isso que me move também como Felipe, como ser humano, né? E aqui é um cordel inspirado no poeta Zé da Luz. E aí eu adaptei o cordel para falar um pouco de empreender, né? E eu, na minha essência aí, que eu gosto muito de fazenda, gosto muito de animal, e aí tava com um carneirinho na mão aí.
E aí eu vou falar um cordel. E antes de ir ao final desse cordel, vou fazer um fechamento aqui com vocês. Então, meu nome é Felipe, eu vim de longe e vou em frente. E não sou melhor do que nenhum tipo de gente. Ruim quem não começa, herança do humano acomodado. Mas não se ofenda, reflita, entenda, e saia dessa cadeira antes que seu boga fique quadrado. Feio é resmungar, dizer que não dá certo antes de começar. Fica aquela sombra escura que vai levando consigo o covarde que você aprendeu a alimentar nessa vida dura. A beleza de empreender está em toda parte. Há quem venda bosta, namoro e até arte. Olhe seu rosto no espelho e não perca a esperança. Porque quem muda o mundo são os empreendedores com toda a sua audácia e confiança. E aí, para a gente, deixa aí meus contatos. O Instagram é @empreendedor-raiz, não é mais Felipe Fixet, é Empreendedor Raiz com 2 Es. E enquanto vocês anotam, tiram foto aí dos contatos, eu li hoje no Instagram que eu sigo e faz muito sentido. E aí, não é uma antítese de tudo que eu falei, e sim corrobora com tudo que eu falei. Começa assim, desista, empreender não dá dinheiro. Se você quer ser empresário apenas pelo dinheiro, agindo dentro da legalidade, pagando todos os impostos, assinando carteira de todos os funcionários, emitindo nota fiscal, você vai quebrar. Só existe 2 formas de ganhar dinheiro como empresário, sendo corrupto ou sendo louco. Algumas pessoas se interessam pela primeira opção, e aí eu corroboro com ele, mas eu acho a possibilidade de ir preso arriscada demais. É ruim ser corrupto como empresário. A segunda possibilidade, que é sendo louco, tá querendo abrir um negócio para ser chefe, né? Os loucos, né? Para trabalhar menos, apenas por dinheiro, porque é chique, você vai quebrar e apartar. Vai ganhar uma tremenda frustração de brinde e talvez até uma depressão. Para empreender no Brasil, tem que ser louco. Isso é verdade. Você não lida com clientes insatisfeitos, funcionários ingratos, processos trabalhistas, impostos abusivos, burocracia, humilhação por parte de parentes, amigos e até banco, motivado apenas pelo dinheiro. Pode preparar o Rivotril, se essa for sua motivação. Para ter culhão para lidar com essa rotina de ser empreendedor aqui no Brasil, tem que ter algo que queime dentro de você mais quente que o inferno. Faça isso por alguém, seja sua filha, seja sua esposa, ou por qualquer pessoa que você ama. Porque se você não tiver um motivo que queime com intensidade, o inferno ao seu redor vai te devorar. Mas enquanto esse motivo for seu combustível, nada vai lhe parar. Me arrepio aqui todinho. É a pura verdade. Então empreender é mais do que o mimimi de tudo que a gente passa, de tudo, até mesmo do que eu falei aqui, vai muito além e tem algo que queime dentro de você, que não deixe você parar. Encontre isso e não pare mais. Tranquilo? Obrigado, galera. Grande abraço. Quem quiser, meus contatos estão aí, sempre disponível para poder bater um papo, quem quiser refinar. Tá bom? Beijão, beijão, grande abraço e bom congresso para vocês.